Bem, neste módulo nós vamos estar abordando principalmente as complicações que a hipertensão leva, principalmente a alguns órgãos. E nós vamos estar então falando lesão no órgão-alvo. É importante salientar as principais lesões, os principais órgãos afetados. Então nós temos o coração, onde no coração a hipertensão arterial ocasionará a longo prazo um quadro de hipertrofia do ventrículo. Essa hipertrofia ventricular pode levar a um quadro de angina e até mesmo levando um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, e até mesmo um quadro de infarto agudo do miocárdio, como também podendo levar a longo prazo a quadros de angina também. A nível renal, em função da hipertrofia do músculo liso, vascular, que nós chamamos de disfunção endotelial, vai levar a doenças renais, pela diminuição do fluxo, pela lesão dos néfrons. Então vai levar a nefropatias e também podendo ocasionar insuficiência renal crônica. Isso tudo por conta da hipertensão arterial sistêmica. A longo prazo, o endotélio leva a um quadro de disfunção do endotélio e ele vai favorecer também o depósito de placas de gordura. E aí, o depósito de placas de gordura, que nós chamamos de aterosclerose, então a hipertensão arterial sistêmica favorece o quadro de aterosclerose e aí leva ao que nós chamamos de doença arterial periférica. E ainda, pelo fato de estar interferindo também com os vasos sanguíneos, diminuindo o fluxo sanguíneo, leva ao que nós chamamos de retinopatia. Isso aqui são o quê? Lesões em órgãos alvos ocasionado pela hipertensão arterial. Bom, já se sabe que a hipertensão arterial sistêmica nesse determinado paciente aumenta em 8 vezes o risco de desenvolver um quadro de derrame, 8 vezes também desenvolver o quadro de acidente vascular cerebral isquêmico. Então a hipertensão pode ocasionar o acidente vascular, que pode ser hemorrágico ou pode ser isquêmico. 7 vezes mais a probabilidade de estar desenvolvendo o espessamento do músculo liso cardíaco, nós chamamos de hipertrofia do ventrículo esquerdo, e essa hipertrofia do ventrículo esquerdo vai chegar um momento que leva a um quadro de falência, então leva a um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, progredindo o processo. 3 vezes mais a probabilidade do paciente hipertenso desenvolver infarto agudo do miocárdio, 6 vezes mais a probabilidade de desenvolver insuficiência renal crônica, certo? Isso também nas LOAS, lesão do órgão-alvo. Bom, no coração especificamente, a hipertensão arterial sistêmica, a influência diretamente, leva a quadro de hipertrofia do ventrículo esquerdo e aí, consequentemente, a uma isquemia e aí um infarto agudo. Ou a arritmias ventriculares, podendo resultar na morte súbita. Bom, mas também pode começar a prejudicar o enchimento do ventrículo, porque ele aumenta as suas paredes, mas em compensação diminui a luz. Então diminui o enchimento do ventricular, levando a um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Assim como também, uma vez hipertrofiado, leva a hipertrofia dos cardiomiócitos e depois, posteriormente, a exaustão desses cardiomiócitos, diminuindo a efetividade da contração, diminuindo o quê?
a contratilidade, ocasionando também a insuficiência cardíaca congestiva. É importante a gente lembrar que nós temos células lábeis que se multiplicam todo dia e se regeneram todo dia. Nós temos um outro grupo de células chamadas células estáveis, na qual ela se multiplica apenas em função, de repente, um estímulo, que são os hepatócitos. E nós temos um grupo de células chamadas células permanentes. Quem que se enquadra nesse grupo de células permanentes? São as células do tecido nervoso, a célula da musculatura esquelética e, aqui, o enfoque, a célula da musculatura cardíaca. Uma vez lesionado o cardiomiócito, ele vai formar o quê? Um tecido fibroso, um tecido de cicatrização, né? Cicatricial. E aí vai ter a perda da função. Bom, então aqui nós temos o coração. Vamos conhecer o músculo cardíaco. Então nós temos o nucleolo, a miofibrila, eu tenho o densomísio, o disco intercalar e o sarcoplasma. Se nós observarmos, aqui se encontra, e elas ficam dispostas alinhadas o núcleo, os discos intercalares que vão unir um cardiomiócito no outro, certo? Formando um sincício, ou seja, estimulou, ele percorre todo, né, o músculo cardíaco através desse processo. Bom, ampliando, nós temos então o cardiomiócito, aqui, o núcleo, as células tirar, e entre um cardiomiócito e outro, eu tenho o quê? Fibroblasto, certo? Então, aqui os discos intercalares, aqui outro cardiomiócito, e entre um cardiomiócito eu tenho fibroblasto. E esse fibroblasto produz o quê? Ele produz a matriz extracelular e produz fibroblasto. Já adiantando, nós vamos observar as alterações. Nós vamos observar alterações no cardiomiócito e vamos observar também com a hipertensão arterial, levando a hipertrofia, nós vamos observar também alterações no fibroblasto. Ainda no coração, aí o disco intercalar, aqui o disco intercalar. Nós temos a banda A e banda I. Né? Então nós temos ali, e as junções intercomunicantes que comunicam, né, um cardiomiócito com o outro. Observe que eles são todos alinhados, eles ficam dispostos, todos alinhados, os cardiomiócitos, através dos discos intercalares. Então estimulou, propaga, como se fosse uma escola de samba, todo o estímulo. E aí eu tenho a contratilidade. Na banda, nós temos então os filamentos, né, de tropomiosina, eu tenho os filamentos de actina e tenho os filamentos de troponina. E eu tenho a miosina. Então, quando ocorre a contração, ocorre a liberação de cálcio do retículo. O cálcio, ele se liga na tropomiosina, altera a conformação, expõe o sítio da actina. Então, expõe o sítio da actina. E aí eu tenho interação da actina com a miosina. Na hora que você tem a interação da actina com a miosina, você tem um processo aqui. Você tem a contração cardíaca, efetivamente. A contração cardíaca. Certo? Bom, com a hipertensão arterial sistêmica a longo prazo, leva ao quê? A hipertrofia do ventrículo esquerdo. E como é que fica macroscopicamente? Nós vamos observar, no primeiro momento, o espessamento da parede, a parede fica espessa em função da hipertrofia do cardiomiócito. Então eu tenho uma hipertrofia,
dos cardiomiócitos. E eu tenho a diminuição da luz. Aqui eu tenho a diminuição da luz. Isso significa que a longo prazo ele vai perder a efetividade na contração e vou bombear menos sangue, certo? Em função de diminuição da luz, eu vou também diminuir o volume de sangue ejetado. O volume de sangue ejetado. Então nós vamos ter, então, como consequência da hipertensão arterial, dois pontos, né? Eu tenho um desequilíbrio hemodinâmico e eu tenho um distúrbio que não é hemodinâmico. Bom, o que leva à hipertensão? A hipertensão nós temos fatores genéticos que contribuem para o processo e fatores o quê? Fatores ambientais. Estresse, dieta, sedentarismo e tudo. Ou seja, são fatores que contribuem, são fatores modificáveis, é claro, que contribuem para o processo de hipertensão. Bom, então eu tenho, primeiramente, com a hipertensão arterial, um desequilíbrio hemodinâmico, ou seja, eu tenho um aumento da pressão, da pressão do sangue contra as artérias e até mesmo contra a parede, né, as paredes dos ventrículos. Então você leva a longo prazo a um quadro de estresse hemodinâmico e o estiramento da fibra muscular cardíaca. Estiramento da fibra muscular cardíaca. Isso vai trazer influências, primeiro, a longo prazo, no cardiomiócito, no vaso sanguíneo que irriga o cardiomiócito e também na matriz extracelular, especificamente no fibroblasto, que está entre um cardiomiócito e outro. Por outro lado também, os distúrbios não hemodinâmicos estão relacionados com o quê? Estão relacionados com mediadores. Mediadores produzidos o quê? Na hipertensão arterial sistêmica. Porque nós sabemos que na hipertensão arterial sistêmica nós temos um desequilíbrio, nós temos a diminuição de substâncias vasodilatadoras, como óxido nítrico, prostaglandinas, e eu tenho o quê? Um aumento de substâncias vasoconstritoras. Quem são essas substâncias vasoconstritoras? Angiotensina 2, noradrenalina, endotelina, tromboxano A2, certo? Ou seja, olha lá, angiotensina, noradrenalina, endotelina. E muitos desses mediadores eles são tróficos. Ou seja, estimulam a hipertrofia do cardiomiócito. Então vai influenciar também no cardiomiócito, no vaso sanguíneo que vai estar hipertrofiado, então vou ter dificuldade de irrigar o cardiomiócito e vai influenciar também na matriz extracelular. Então eu tenho fatores hemodinâmicos, que é o próprio estresse do sangue contra a parede dos vasos sanguíneos e também da parede contra o ventrículo, o estresse, o próprio sangue empurrando, levando ao estiramento da fibra e alteração e a hipertrofia do cardiomiócito, como mecanismo compensatório. E por outro lado você tem o quê? Os distúrbios não hemodinâmicos relacionados com os mediadores produzidos na hipertensão arterial sistêmica, né, como angiotensina, noradrenalina e principalmente a angiotensina, que é trófico. Promove o quê? A hipertrofia do cardiomiócito e influencia também na matriz extracelular. Bom, aí o que seria trófico? Aí nós temos lá endotelina, angiotensina, noradrenalina, a própria insulina. Eles se ligam nos seus respectivos receptores, promove uma transdução de sinal que leva o quê? Ativação de determinados genes tróficos no cardiomiócito. Com isso leva o quê? A hipertrofia dele, o aumento dele. E aí, consequentemente, ele vai aumentando. Aumenta o quê? As paredes do ventrículo esquerdo.
E, consequentemente, também vai diminuindo o quê? A luz. Então, ele tem o espessamento da parede do ventrículo e a diminuição do quê? Da luz. Consequentemente, vai bombear menos sangue. Bem, no primeiro momento. Bom, e aí mostrando então a angiotensina se ligando ao seu receptor e ela o quê? Promove hipertrofia. Ela promove hipertrofia de quem? Ela promove hipertrofia do ventrículo, dos cardiomiócitos. E aí a hipertrofia do ventrículo esquerdo. E promove também a hipertrofia onde? Do músculo liso vascular. Aumentando ainda mais a resistência vascular e diminuindo a irrigação em determinados tecidos. Certo? São as duas consequências principais ali. Aqui estão mostrando, né? Angiotensinogênio é produzido no fígado, vai para a circulação. A renina converte angiotensinogênio em angiotensina 1 e a ECA transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Muito bem. Uma vez aumentado a produção da angiotensina 2, ela vai se ligar lá no respectivo receptor dela no cardiomiócito e vai promover o quê? A hipertrofia celular. E, por outro lado, vai também se ligar no seu respectivo receptor presente aonde? No fibroblasto e vai promover o quê? O aumento da síntese de colágeno. O aumento da síntese de colágeno. Então, você tem, por um lado, a hipertrofia e, por outro lado, você aumenta o quê? A produção de matriz extracelular e também de colágeno no interstício, que vai levar a longo prazo a um processo de fibrose. Então, aqui mais uma vez mostrando a angiotensina e alguns fatores de crescimento que são produzidos na hipertensão arterial sistêmica, levando à ativação da MAP quinase, que é um processo de transdução de sinal, e aí o que? Há um quadro de ativação de determinados genes, a hipertrofia e o remodelamento do ventrículo, das paredes do ventrículo, ou seja, dos cardiomiócitos, e também o que? Do músculo liso vascular. Certo? Então nós vamos ter três implicações, né? Vamos ter implicações envolvendo o cardiomiócito, certo? Seria essa daqui, nós vamos discutir. Nós vamos ter uma implicação na matriz extracelular, que é o fibroblasto, e nós vamos ter nos vasos sanguíneos que irrigam o coração, certo? Então, primeiramente, vamos já adiantando o processo aqui. No cardiomiócito, eu já sei que o cardiomiócito faz parte do ventrículo e vai levar o quê? A hipertrofia do ventrículo esquerdo. O que vai acontecer? Primeiramente, a desorganização e hipertrofia. Então, aqui está mostrando ele normal, cardiomiócito, e ele mostrando o que? Ele hipertrofiado, aumento dele. Alterações das mitocôndrias, das miofibrilas, um núcleo mais volumoso, certo? Desalinhamento da linha Z, lembra que um fica unido através do que? Disco Z, do disco intercalado da linha Z, então ocorre o desalinhamento, certo? E a disposição anormal de miofilamentos na estrutura entre a actina com a miosina. Do outro lado, o que você tem? Você tem no interstício fibroblasto, produzindo o quê? Uma maior concentração de colágeno. E depois, posteriormente, leva um quadro de fibrose intersticial. Bom, e o terceiro é o quê? O vaso sanguíneo. Isso aqui é um vaso sanguíneo normal. E aqui, em função da hipertensão arterial sistêmica e aqueles mediadores, levam o quê? O aumento da camada de músculo liso. Consequentemente, também o quê? Diminui a luz. Se diminui a luz, diminui a irrigação. Então, eu também vou diminuir a irrigação vascular no coração. Então, aí um pouquinho mais detalhes, mostrando então a alteração, aumento das mitocôndrias no cardiomiócito, como está sendo mostrado aqui, aumento das miofibrilas, então você observa, o desalinhamento do disco Z, então observe que ele está todo alinhado certinho aqui. O que acontece?
com o cardiomiócito, ele desalinha. Então tá aqui, ele alinhado, bonitinho, de repente ele desacopla. É claro que a contração então vai começar a ter o quê? Perda de efetividade, então altera isso daí. E a disposição o quê? Anormal de miofilamentos, né? Miofilamentos. Bom, de miofilamentos aonde? Miofilamentos a miosina, certo? Então além de alterar a banda Z, altera o quê? A cadeia pesada, né? Da miosina. E lembra, eu tenho que ter interação da actina com quem? A actina com a miosina. Se você altera os filamentos aqui, você começa a diminuir o quê? Diminuir a contratilidade. Então você começa a diminuir a efetividade da contração cardíaca. Por alteração estrutural mesmo nos filamentos, pelo depósito, disposição e depósito anormal dos miofilamentos. Tudo bem, vamos lá. O que mais que acontece então? Bom, para compensar então essa alteração dos miofilamentos, aumenta o volume, alteração na banda, né, na estrutura. Muito bem. Eu já sei que eu tenho interação da actina e miosina. O que acontece? Ele começa o quê? Depletar, ele começa a depletar as suas reservas de energia, suas reservas de ATP, certo? Então ele começa o quê? Gastar mais energia nesse primeiro momento, gastando mais energia nesse primeiro momento, certo? Muito bem. Então, de maneira geral, nós temos então, pelo aumento do tamanho dele, uma menor complacência ventricular, porque ele ficou, espessou a parede, aí ele não tem mais aquela, e diminuiu a luz, a complacência, né? Vamos dizer assim, a efetividade da contração, a flexibilidade em receber um volume maior sanguíneo. Nós vamos ver depois, vai ter o distanciamento entre o capilar e o cardiomiócito, e consequentemente a distanciamento do estímulo elétrico, do nó do atrioventricular, nó sinusal. Esse distanciamento do capilar diminui a irrigação e leva a um quadro de hipoxemia, e aí um quadro de isquemia relativa, levando às vezes a morte do cardiomiócito. Para compensar essas alterações estruturais, começa-se o quê? A gastar mais energia, consumo de ATP, certo? Isso pode levar ao quê? A um quadro de apoptose, que eu tenho uma menor eficiência contrátil, um maior consumo de energia. Leva a quadro de apoptose e podendo ocasionar uma insuficiência cardíaca congestiva ou um quadro de infarto agudo do miocárdio. E aí nós observamos então, ó, o coraçãozinho normal, observa que as fibras cardíacas são todas alinhadinhas, todas alinhadas, né, através lá do disco, da banda Z do disco intercalar. E aqui, ó, eles aumentados. Observe que aumentou, está hipertrofiado. A distância entre um cardiomiócito e outro também aumentou. Por quê? Maior depósito de colágeno aqui nessa região, o que posteriormente vai levar a fibrose. Então aqui o aumento fraco, aqui um aumento médio, e olha só, a hipertrofia entre um cardiomiócito e o outro, né? Bom, segundo processo é o que? Nós falamos então aqui do cardiomiócito. Agora nós vamos falar do interstício. O que tem no interstício? Tem o fibroblasto. O que o fibroblasto produz? Ele produz matriz extracelular. Ele produz o que? Colágeno. São duas coisinhas que ele produz. E aqueles mediadores fazem com que ocorra o quê? Um maior depósito do que? De colágeno intersticial. Ou seja, entre um cardiomiócito e outro, há um maior depósito do que? De colágeno. Que posteriormente vai levar ao quê? A um quadro de fibrose. E aí a perda da elasticidade. Então aqui nós estamos vendo fatores que estão influenciando aonde? A matriz extracelular.
levando a um quadro de remodelamento, levando a um quadro de hipertrofia do ventrículo. Então, aí nós observamos, ó, entre um cardiomiócito e outro, a quantidade de depósito de colágeno, levando a uma fibrose intersticial, ou seja, entre um cardiomiócito, ó, entre um cardiomiócito e outro, ó, o depósito de colágeno. Bom, aqui mostrando também coloração azul, o depósito de colágeno entre um cardiomiócito e outro. Ó. Aqui é um cardiomiócito, o depósito, certo? Então você tem a hipertrofia do cardiomiócito e você tem também o que? O depósito de colágeno intersticial entre um cardiomiócito e outro, que posteriormente leva a um quadro de fibrose, perda da complacência cardíaca, da capacidade contrátil e assim sucessivamente. Bom, outro fator importante, que é o terceiro, na hipertensão arterial sistêmica, os mediadores, principalmente os mediadores vasoconstritores, promovem o quê? Promove hipertrofia de quem? Hipertrofia do músculo liso. Consequentemente, diminui a luz. Se diminui a luz, diminui o quê? O fluxo sanguíneo. Guarde essa informação aqui. Então, o vaso, de maneira geral, para quem tem um quadro de hipertensão arterial sistêmica, a longo prazo, leva ao quê? O espessamento do músculo liso vascular. O que nós temos agora? Nós temos o quê? A hipertrofia também e a alteração da estrutura do cardiomiócito. Muito bem. O que nós temos também? Nós temos o fibroblasto. E o que o fibroblasto faz? Ele começa a depositar o quê? Colágeno. E aí eu tenho o vaso. Está aqui o capilar. Como é que está o capilar, então? O capilar está com o quê? Com uma hipertrofia do músculo liso. Então ele tem o quê? Menor fluxo sanguíneo. Começa a se depositar o quê? Colágeno. Ou seja, o cardiomiócito começa a se afastar de onde? Se afastar do capilar. Então começa a diminuir o quê? Diminuir a irrigação do cardiomiócito. E aí por isso que ele começa o quê? A levar um quadro de isquemia relativa, hipoxemia, Hipoxemia, diminuição do oxigênio, levar um quadro de isquemia relativa, podendo levar a um quadro do quê? Um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, seria a falência dele, não é isso? Como também do infarto agudo do miocárdio. Muito bem. Então, de maneira geral, o que nós temos então? Nós temos uma desorganização do cardiomiócito. Desorganização do cardiomiócito, alterando as mitocôndrias, miofibrila, ao desalinhamento da banda Z, depósito normal de miofilamentos. Depois, por outro lado, você tem o quê? Eu tenho fibroblasto e um maior depósito de colágeno. E o colágeno vai levar o quê? A fibrose intersticial. A fibrose. Consequentemente, de maneira geral, formando esse tecido fibroso, você vai ter o quê? Uma menor complacência do ventrículo, porque suas paredes estão espessas e não vai comportar um volume de sangue adequado. Eu vou ter um maior distanciamento entre o cardiomiócito e o vaso que irriga. Consequentemente, eu vou ter o quê? Uma menor irrigação do cardiomiócito, leva a um quadro de hipoxemia, consequentemente leva a um quadro de hipoxemia, e o quadro de hipoxemia leva a um quadro de isquemia relativa. Para compensar essa diminuição de irrigação, a efetividade da contração, porque a alteração também de miofilamentos na própria estrutura do cardiomiócito,
eu tenho o quê? Um consumo maior de energia, ou seja, do estoque de ATP. Então você consome mais ATP, consome mais energia. Consequentemente, a longo prazo, isso aí pode ocasionar o quê? Apoptose. Então o coração fica com uma menor eficiência contrátil, em função das alterações histológicas. Ele tem um maior consumo de energia, resultando às vezes o quê? Na apoptose. E na apoptose, nós vamos ter o quê? Podendo levar um risco do quê? De uma insuficiência cardíaca congestiva ou um infarto agudo do miocárdio. 1 ou 2. Certo? Isso tudo por conta do quê? Por conta da hipertensão, levando a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Bom, então já falamos então a hipertensão arterial sistêmica, levando a um quadro então da hipertrofia do ventrículo esquerdo, e aí podendo ocasionar o quê? Isquemia, apoptose e o infarto agudo, podendo levar a arritmias ventriculares e a morte súbita, ou levar o quê? A insuficiência cardíaca congestiva, porque dificuldade de enchimento, ele vai diminuir sua luz, e a perda da efetividade da contração, né, pelo cardiomiócito, leva a um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Bom, como que se detecta isso aí? A hipertrofia do ventrículo esquerdo se detecta através de 3 exames. 1, o eletrocardiograma. 2, o ecocardiograma. 3, a ressonância magnética. O eletrocardiograma é o que mais acessível, é fácil de realização, baixo custo, só tem um inconveniente: baixa sensibilidade, só que tem elevada especificidade. E eu tenho vários padrões, né, eletrocardiográficos. Muito bem. Bom, qual seria o top então? Qual seria o top? Seria a ressonância magnética. A ressonância magnética é considerado padrão ouro na identificação da hipertrofia do ventrículo. Só que o inconveniente é o uso dele é limitado e o custo é elevado. E aí então ficamos no intermediário. Qual que é o intermediário? O ecocardiograma. Certo? Sendo o de escolha. Por quê? Ele tem uma sensibilidade de 100%, especificidade de 90%. E consegue detectar o quê? Não só a espessura das paredes, como também o quê? A massa do ventrículo. Certo? Não só a espessura, mas também o quê? A massa do ventrículo. Certo? Então, o que seria normal? Seria normal para o homem, em termos de massa, né? Massa ventricular. No homem seria 125 gramas por metro quadrado. E na mulher, 110 gramas por metro quadrado. Então, no primeiro momento, a hipertensão arterial sistêmica leva a um quadro do quê? Hipertrofia concêntrica. Certo? Ou seja, aumento da parede e diminuição da luz. Tá bem? Então nós vamos observar, quando tiver aumentado acima de 125 gramas no homem e 110 na mulher, nós vamos já saber que o paciente já, além da hipertensão arterial sistêmica, está levando o quê? A hipertrofia do ventrículo esquerdo. Só que a longo prazo vai levar o quê? A falência do cardiomiócito. E aí, de uma hipertrofia concêntrica, com aumento das paredes e diminuição da luz, você tem o quê? Uma hipertrofia excêntrica. Ou seja, os cardiomiócitos vão levando um quadro de apoptose, e aí eu tenho o quê? A perda da contratilidade de uma vez. Né? Ou seja, há uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, de uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, vou levar o quê? Para uma hipertrofia excêntrica, ou seja, uma insuficiência cardíaca congestiva. E isso tudo é detectado através de onde? Através do ecocardiograma. Certo? Então está lá uma hipertensão, levando a uma hipertrofia, e a longo prazo pode levar a um infarto agudo, como também pode levar o quê? A uma insuficiência cardíaca congestiva. E aí, é claro, a morte.
Bom, então nós já sabemos que a hipertensão arterial traz alterações no endotélio, e nós chamamos isso aqui de disfunção endotelial, ou disfunção do endotélio. Bom, então na hipertensão arterial sistêmica eu tenho um desequilíbrio, eu tenho maior predomínio de substâncias vasoconstritoras do que substâncias vasodilatadoras, ou seja, eu tenho mais vilões do que mocinhos, posso dizer assim. E quem que são os mocinhos? Seriam o quê? Prostacyclina, óxido nítrico, peptídeo natriurético, são substâncias vasodilatadoras. Eles são o quê? Além de promover a vasodilatação, são antiproliferativos, anti-hipertróficos. Então diminui todas as consequências a longo prazo. E por outro lado, você tem o quê? Maior quantidade de quem? Dos malvados, né? Dos vilões, dos mediadores de vilões. Aí tem a angiotensina, a endotelina, a noradrenalina, que seriam as catecolaminas, a insulina, ânion superóxido, citocinas e o próprio estresse, que chama de estiramento, né? Ou encisilhamento contra o vaso. Tá bem? E o que esses mediadores promovem? Né? A longo prazo, então, você tem o estresse de encisilhamento ou de estiramento, então, assim, a pressão, né? Pressão arterial sistêmica forçando, a ser chamada força de arraste, movimenta a célula endotelial, ela começa a produzir mediadores. Isso aqui é um mecanismo. E outro é o quê? São os próprios mediadores, então leva um quadro de disfunção do endotélio. A longo prazo, o que nós temos? Nessa disfunção do endotélio, tem a proliferação do músculo liso, aumentado, certo? O que eu tenho? E com isso ele fica mais rígido. Tem o depósito de matriz extracelular e colágeno no interstício, entre a célula endotelial e o músculo liso, contribuindo pela maior rigidez do vaso sanguíneo. Bom, além disso, o que promove? Então, eu tenho lá os mediadores da hipertensão arterial sistêmica, promovendo vasoconstrição. Bom, vasoconstrição já sei. Vasoconstrição vai levar o quê? A hipertensão arterial sistêmica. Muito bem. Além disso, lembra? Os mediadores são tróficos. Levam o quê? Ao remodelamento vascular. Remodelamento vascular. E a hipertrofia de onde? Hipertrofia do músculo liso. Do músculo liso vascular. Hipertrofia do músculo liso vascular. Bom, além disso, o que promove? Bom, os mediadores produzidos, assim como algumas citocinas, que são produzidas também em função do próprio endotélio, então aqui nós temos na célula endotelial, faz com que comece a aumentar o quê? A expressão de moléculas de adesão. Começa a expressar moléculas de adesão. Muito bem. Aumenta a expressão da enzima chamada NADPH oxidase, ou nicotinamina adenina monofosfato. E o que ela faz? Ela aumenta a captação de O2 e transforma esse O2 em ânion superóxido. Muito bem. Esse ânion superóxido faz o quê? Lembra? A célula endotelial também produz o quê? A célula endotelial também produz os bonzinhos, o óxido nítrico. Muito bem. Mas quando eu tenho um aumento da concentração desse ânion superóxido, ele se complexa com óxido nítrico. Ou forma água oxigenada, ou forma ânion superóxido. Ou seja, de maneira geral, tem a diminuição da efetividade ou da quantidade de óxido nítrico produzido. Então, eu tenho menos o quê? Um vasodilatador. E com isso também, o que acontece com o músculo liso? A longo prazo vai levando o quê? Um quadro de hipertrofia. Tem o quê? A citocina produzindo a expressão de moléculas de adesão. A IL-6 aumentando o quê? Os fatores de coagulação lá no fígado. E por outro lado, né, aumentando também a angiotensinogênio, aumentando ainda mais a angiotensina. Bom, se não bastasse isso, a angiotensina 2 também aumenta o receptor LOX. O que é esse receptor LOX? Para quem? Para o LDL. E o LDL vai sendo o quê? O LDL vai sendo depositado, contribuindo o quê?
contribuindo para a aterosclerose. Então, a hipertensão leva a uma disfunção endotelial e essa disfunção endotelial contribui também para o quê? Para a aterosclerose. Por quê? Aumenta a expressão dos receptores para o LDL, como também aumenta a expressão de moléculas de adesão. Certo? Contribuindo então para quê? Para a obstrução das coronárias e aí um infarto agudo do miocárdio. E as outras patologias, como por exemplo, a doença arterial periférica pelo depósito de placa, as doenças renais, o AVC, né? E aí a hipertrofia que nós já discutimos. Doenças renais, vamos observar o que acontece então. Bom, primeiramente a filtração glomerular. Como é que ocorre? Estou aqui na cápsula de Bowman. Eu tenho o quê? Arteríola aferente e arteríola eferente. Eu tenho então substâncias que promovem vasodilatação e substâncias que promovem vasoconstrição. Bom, então primeiro passo, na hipertensão arterial sistêmica eu tenho um predomínio de substâncias vasoconstritoras. O que eles promovem? Vasoconstrição. Então diminui o quê? Diminui o fluxo sanguíneo. Se diminui o fluxo sanguíneo, diminui o quê? A taxa de filtração glomerular. Contribuindo já. Outro processo. Lembra da hipertrofia? Como é que ficava então o vaso? Ele ficava com o músculo liso o quê? Hipertrofiado. Outro processo também, que é resultante do quê? Da disfunção endotelial. Diminuindo o quê? Diminuindo o fluxo sanguíneo, diminuindo a taxa de filtração glomerular. Bom, então não só a diminuição da taxa da filtração glomerular, grande parte dos glomérulos depende também do fluxo sanguíneo. Se falta fluxo sanguíneo nele também, ele começa a levar o quê? A um quadro de morte dos glomérulos. Então tá lá, substâncias vasoconstritoras e substâncias o quê? Vasodilatadoras, contribuindo o quê? Para a filtração glomerular. Muito bem, como na hipertensão. Hipertensão arterial sistêmica. Você já sabe que eu tenho um predomínio de substâncias vasoconstritoras, né? Então, eu tenho um desequilíbrio aqui. Bom, aí o indivíduo vai lá e utiliza o quê? Um AINES. Consequentemente, diminui prostaglandina. Aumenta a ação das substâncias vasoconstritoras. Diminui ainda mais o quê? A taxa de filtração glomerular. Diminui ainda mais. Então, por isso que os antihipertensivos, né, quando utilizado com AINES de forma crônica, vamos colocar aqui, ó, crônica, os AINES de forma crônica, diminui o efeito dos antihipertensivos, porque diminui o fluxo sanguíneo, ou seja, porque diminui os mediadores vasodilatadores, como as prostaglandinas. Certo? Então tá lá, o paciente já começando apresentando disfunção renal. Então no primeiro momento tem o quê? No primeiro momento tem aumento do sistema renina-angiotensina, aí vamos colocar angiotensina 2. Tá aqui, angiotensina 2. Aumento simpático, vamos colocar quem? Noradrenalina. O que esses mediadores promovem? Promovem vasoconstrição. Se promove vasoconstrição, diminui o fluxo sanguíneo. Diminui o quê? A taxa de filtração glomerular. Quem que estaria se opondo a isso? As prostaglandinas. Certo? As prostaglandinas. Muito bem. Se você utiliza um AINES, aí você vai ainda mais contribuir, por quê? Para doença renal crônica. É isso? Então, tem que ficar atento ao paciente com hipertensão arterial sistêmica com a utilização de AINES, que naturalmente ela vai diminuir o fluxo sanguíneo e poderá levar o quê? Um quadro de insuficiência renal crônica. Se usar o AINES ainda piorou. Certo? Bom, então no primeiro momento eu tenho o quê? Eu tenho uma vasoconstrição e a injúria inicial. Consequentemente, diminui o quê?
a taxa de filtração glomerular. Se diminui a taxa de filtração glomerular, diminui a excreção de sódio. O sódio retém. Aumenta a concentração de sódio aonde? No sangue. A água sai da onde? Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aumenta o quê? Aumenta o volume sanguíneo. Se aumenta o volume sanguíneo, aumenta o débito cardíaco. Se aumenta o débito cardíaco, aumenta o quê? A pressão arterial. Muito bem. A longo prazo, o que nós temos também? Quando começa já a perda da regulação, lesão microvascular. Certo? Então você tem diminuição do fluxo sanguíneo. Por conta do quê? Bom, primeiro pelos mediadores. Mediadores vasoconstritores. Por conta depois do quê? Pela disfunção do endotélio e hipertrofia do músculo liso. São os dois fatores. Consequentemente, começa a diminuir o quê? Diminui o fluxo sanguíneo dos néfrons, diminui o número de néfrons, começa a diminuir o número de néfrons, diminui a massa de néfrons, paralelamente a isso começa a aumentar a angiotensina e, se eu começo a ter lesão também, começa a produção de fatores de crescimento que estimula a síntese do quê? De colágeno, e começa a depositar colágeno, e começa a levar um quadro de fibrose a nível renal. A longo prazo também no interstício. A longo prazo também, em função do aumento da pressão, né? Que aí você tem aumento da pressão por conta da vasoconstrição, aumento da permeabilidade e você começa a perder o quê? Proteína. Principalmente quem? A albumina. Né? Albumina. E aí você então começa a desenvolver um quadro de insuficiência renal crônica por conta da hipertensão arterial. Como que você determina? Bom, você tem várias calculadoras, você determina, mas leva em consideração o que? A creatinina. Né? Então tem uma fórmula de Crocroft, na qual ele coloca a taxa de filtração glomerular é 140 menos a idade vezes o peso, dividido por quanto? A creatinina plasmática, vezes 72. E na mulher, depois o valor obtido tem que multiplicar por um fator de correção em função da massa corpórea dela ser menor. Com isso você detecta o que? A taxa de filtração glomerular em ml por minuto. E em cima disso você sabe qual que é o estágio, entendeu? Qual que é o estágio da insuficiência renal crônica desse paciente. E faz parte do acompanhamento farmacoterapêutico. Então você consegue observar então, se ele está lá entre 30 e 40 ml por minuto, não é isso? E começa já a desenvolver o quê? Começa já a apresentar aumento de proteínas, no caso aqui albumina na urina, você vai encaixar ele onde? No perfil de risco muito alto. Certo? Risco muito alto. Então você consegue acompanhar esse paciente através da creatinina e da albumina. Certo? Bom, ainda na lesão do órgão-alvo, vamos para o quê? Para o quadro de doença arterial periférica. Como eu falei para vocês, você tem o estresse em cisalhamento, o próprio quê? O sangue, né? A pressão do sangue contra a parede da célula endotelial faz com que ele comece a produzir mediadores. E aí leva o que nós chamamos de disfunção endotelial. A longo prazo, a hipertrofia de quem? Do músculo liso vascular, um depósito de colágeno, né, entre a célula endotelial e o músculo liso, levando a um quadro de rigidez vascular. E diminuição do quê? E a diminuição da luz. Se diminui a luz, diminui o fluxo sanguíneo. Bom, falamos anteriormente também que além desse processo de hipertrofia, diminuição de óxido nítrico, hipertrofia do músculo liso, eu tenho o quê? Aumento da expressão de moléculas de adesão e aumento de receptores o quê? Para o LDL. Certo? Aumento da expressão do LDL por conta da angiotensina. Bom, juntou o útil ao agradável. Molécula de adesão, receptor, aí o paciente tem o quê? O colesterol alterado, como essa o quê? O LDL começa a ser depositado, certo? O LDL oxidado, olha lá, aumento do número de receptores começa a ser depositado, o macrófago começa a fagocitar e produzir o quê? Fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento promovem o quê? Hipertrofia de quem?
hipertrofia do músculo liso. E a placa vai se depositando. Né? Eles tornam células espumantes e vai se depositando. Paralelamente a isso, nós temos o quê? O aumento dos fatores de coagulação. Essa placa se rompe e aí ou diminui o fluxo sanguíneo, contribuindo para um AVC, contribuindo para um infarto agudo do miocárdio, aterosclerose periférica. Certo? Então, primeiramente, né, a artéria normal, aí você forma uma leve estria, depois você forma uma placa gordurosa, até que, com a avançada da idade, você forma a placa inteira. Isso aí diminui o quê? Diminui o fluxo sanguíneo. Então, você pode ocorrer, então, uma estenose crítica, podendo levar a um quadro de infarto agudo do miocárdio, AVC isquêmico. Pode ocluir por trombo, ou seja, romper, expor o colágeno, eu levo a ativação dos fatores de coagulação e forma um trombo. Ou pode, de repente, romper até mesmo o vaso, e aí leva a um aneurisma. Seria o quê? Um AVC hemorrágico. Então, um AVC hemorrágico, aqui, um AVC isquêmico ou um infarto agudo do miocárdio. Certo? Isso acontece o quê? É silencioso o processo. Clinicamente não se manifesta. Então você tem na primeira década, depois você tem na terceira década, e a partir do quê? Da quarta década. Ou seja, a partir dos 40 anos você tem primeiramente a formação da lesão intermediária, depois você começa a formar a placa de ateroma, naturalmente, e aí depois ele vai aumentando, a partir dos 40 anos você tem a formação da placa, como um todo, certo? Bom, uma vez formada a placa, ela vai obstruir e vai trazer como complicação um infarto agudo do miocárdio, podendo levar um AVC isquêmico, a gangrena, porque acontece muito paciente diabético, altera o perfil, leva a formação de placa, ou até mesmo o quê? Um aneurisma, certo? Então tá lá, ó. Consequências da aterosclerose, né, a longo prazo. Então, a hipertensão arterial sistêmica favorece o desenvolvimento do quê? De aterosclerose. E a longo prazo pode levar a um quadro de angina, infarto agudo do miocárdio, a hipertrofia contribuindo para a hipertrofia, a insuficiência cardíaca, um quadro de AVC, a insuficiência renal também, e a doença, no caso diabética, a doença vascular periférica. Certo? Bom, a retinopatia. O que pode acontecer na retinopatia? Nós já falamos. Rigidez, proliferação, diminuição da luz. Consequentemente, diminui o fluxo sanguíneo. E aí eu tenho aqui, ó, a vasoconstrição. Observem lá os vasinhos, né? Bem fininho, causando o quê? Em função da disfunção endotelial, a retinopatia. E ficamos por aqui. Até o próximo módulo.